Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão do ano litúrgico, ano C, Evangelho de Lucas, 47º encontro. É o nosso 20º domingo do tempo comum. Nós não podemos colocar nossa vida e esperança em realidades que passam, como vimos no domingo passado. Somos chamados a construir, enquanto vivemos neste mundo, um tesouro no céu, onde o ladrão não chega, seduzido pela riqueza, nem a traça rói. Lucas 12, 33. O evangelho deste domingo nos faz posicionarmos diante de uma escolha fundamental. De um lado, a fidelidade a Jesus Cristo, e de outro, o absolutizar a família, amigos e pais. Diante do profeta perseguido, o sofredor, que é figura de Cristo Jesus. Então, o profeta sofredor é a figura de Cristo Jesus. Através desse profeta, somos chamados a uma decisão em Cristo. O sentido do Cristo como centralidade da nossa vida. Aí nos ajuda a escolher caminhos que muitas vezes não serão compreendidos. A confiança em Deus é fundamental para não cedermos às ameaças de um mundo que se opõe aos caminhos da salvação e da vida. A antífona de entrada é tirada do Salmo 83, versão grego-latina, 84, versão hebraica, do versículo 10 e versículo 11. A comunidade orante para celebrar a Eucaristia suplica a fim de que Deus volte seu olhar sobre o seu povo, voltando os olhos para o povo cristão, esse povo ungido. Estar em igreja que reza num dia vale mais do que outros 1000 dias. Este é um salmo do período do pré-exílio da Babilônia. Nossa primeira leitura, ela vem tirada do profeta Jeremias e reflete a perseguição do profeta. Os príncipes pedem a morte do profeta, pois a sua mensagem é desoladora. E eles vão acusá-lo de propagar desgraças. Aqui se tem o conteúdo da primeira invasão da Babilônia, que levou autoridades, sacerdotes para o exílio e deixou no lugar do rei Joaquim o rei Sedecias, que jurou submissão a Nabucodonosor, rei da Babilônia, sob juramento. Jeremias dizia abertamente: melhor se unir aos babilônios que ser destruídos. O sentido é tirado do nosso ditado popular: vão-se os anéis, ficam os dedos. Mas as autoridades que ficaram lá na Judéia, viam em Jeremias um traidor. Jeremias denuncia as alianças políticas com o Egito. Se acontecer esta aliança, Javé vai destruir tudo por meio da Babilônia. E assim, o rei da Babilônia vai exercer a justiça em nome de Deus. Diante do anúncio de destruição da Jerusalém, do templo, os príncipes pedem a morte do profeta. O rei Sedecias aceita o pedido deles, e assim eles colocam Jeremias para morrer numa cisterna vazia, com lama. Ora, vem então a intercessão de Ebed-Meleque, simpatizante do profeta, que suplica pela vida dele. O rei
que consentiu com a morte do profeta, agora consente que Jeremias seja resgatado da cisterna. O profeta Jeremias escapou da morte, né? E ele, em nenhum momento, traiu a missão profética que Deus deu a ele, mesmo com sofrimento, mesmo que possa lhe custar a própria morte. Ebed-Meleque, um estrangeiro, reage diante da injustiça do povo, reconhecendo em Jeremias o enviado de Javé, e assim ele vai salvar a vida do profeta. Às vezes o povo de Deus não suportava os profetas. Às vezes o povo de Deus não suportava os profetas. Queriam sim ouvir palavras falsas. E assim eles não se convertiam. A resistência do povo de Judá e a negação à conversão, né, vai fazer com que esse povo seja destruído e levado ao exílio com mais 2 incursões do rei da Babilônia. A terceira, ele vai destruir a Babilônia. Desculpa, a terceira vai destruir Jerusalém e o templo. Eles são responsáveis, o povo de Deus, né, ele é responsável pelas suas escolhas. O salmo responsorial é o Salmo 39 e 40. 39, versão latina, grega, 40, versão hebraica. É uma súplica do salmista que se dirige a Javé Deus diante da urgência de salvação, numa perseguição. Então, esse salmo ilumina, se formos ver com o coração, né, essa situação do próprio profeta Jeremias diante da ameaça de morte. Este salmo é do período do pós-exílio da Babilônia. A primeira estrofe nos mostra o salmista confiando no Senhor, esperando nele. Javé não foi surdo, mas ouviu, inclinou-se à sua súplica. A segunda estrofe nos lembra o profeta Jeremias colocado numa cisterna, né, para que morra. Javé ouviu a súplica do salmista e retira da cova do poço da morte, cheio de lama, o profeta, aqui no caso o salmista. Diante do lugar, né, de lama, o coloca seguro, o salva, colocando numa rocha, numa fortaleza segura. A terceira estrofe, diante da salvação realizada por Javé, em favor do salmista, ele canta a libertação conquistada com auxílio divino. Daí convida aos outros para que com ele confiem e esperem em Deus. A quarta estrofe, o salmista reconhece sua debilidade. Ele é pobre, infeliz, né? E que Javé é aquele que o sustenta e também o guarda, expressando seu amor, seu carinho. Assim, o salmista reconhece que Javé é sua salvação, libertador, é seu auxiliador. Ele termina com uma súplica do fundo do coração. Vinde logo, Senhor, com urgência, não tardeis. Assim o refrão, socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. É a base de toda a súplica, da urgência de que Javé venha em socorro daquele que suplica. A segunda leitura era tirada da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 4. A carta aos Hebreus aqui retoma o tema da semana passada, em que colocava 2 grandes exemplos de fé, Abraão e Sara. Na leitura da semana, vemos que diante de tantos testemunhos, o cristão que passou pelo batismo vem agora chamado a deixar para trás tudo o que nos pesa e o pecado que nos envolve.
O cristão batizado deve olhar para frente, no objetivo final, a eternidade. Esse objetivo final que nos vem proposto, né, a este certame, a este fim, que é a nossa vocação. Nossa vocação está na eternidade, não neste mundo. Olhar para frente tendo os olhos fixos em Jesus. Este Jesus que em nós começa, inicia e completa. Isto é o fim da obra da fé. Jesus, em vista da salvação e a alegria que lhe foi proposta pelo Pai, ele aceitou livremente a cruz, a suportou e resistiu à infâmia desta cruz. E venceu assim a morte e assentou-se à direita do Pai. Jesus, que foi rejeitado, humilhado, afrontado, que enfrentou tal oposição, não se deixou abater pelo desânimo. Os cristãos devem resistir até o martírio, até o sangue, sem negar a fé e a entrega de sua vida a Jesus, lutando contra o pecado e as afrontas dos pecadores. O Evangelho foi tirado de São Lucas, capítulo 2, versículo 49 e 53. Na instrução aos discípulos, Jesus conclui com uma série de sentenças. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Capítulo 2, versículo 49. Atenção! O fogo que Jesus quer trazer não é o fogo destruidor, nem do julgamento, como vemos no discurso de São João Batista. Não. Ele quer trazer o fogo do Espírito. Ele vai batizar no fogo e na água. Força de vida que ele infunde na história e que causa divisão entre os seres humanos. Devo receber o batismo e, como estou ansioso, até que isso se cumpra. Jesus faz referência à sua morte na cruz, que é o seu batismo. No Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 38, Jesus pergunta a João e Tiago, os filhos de Zebedeu: sois capazes de beber a taça que eu vou beber, ou batizar-vos com o batismo que vou receber? Jesus se referia aqui ao cálice e batismo na sua morte na cruz. A efusão do Espírito será o fruto da sua morte na cruz. Assim, Jesus vem romper com a falsa paz da ordem estabelecida. Agora, a adesão a Jesus não é mais a adesão do sangue familiar, mas a adesão da fé. E é pela fé que somos chamados a nos entregar a Jesus. Jesus será uma realidade de decisão, que provocará divisões com os inimigos, aqueles que se opõem à ordem da salvação. Antífonas de comunhão podem ser duas, mas eu vou ficar com uma delas que está na nossa liturgia diária. Salmo 129, 130, versículo 7. No Senhor está a misericórdia, no Senhor está a plenitude da redenção, operada, realizada por Jesus Cristo, que celebramos hoje na Eucaristia. Então, essa aqui é só uma pequena reflexão sobre as leituras deste domingo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.